tudo bem? Meu nome é Tatiana, como vocês já devem saber, eu estou aqui para o nosso segundo encontro do projeto Maleta das Juventudes, né? Que trata sobre o Estatuto da Juventude. Né? Semana passada eu apresentei para vocês um pouquinho do projeto e, e um pouquinho do conceito do que é o Estatuto da Juventude. E aí hoje nós vamos entrar no primeiro direito do Estatuto, que fala sobre o direito à cidadania, a participação social e política e a representação juvenil. Então, o Estatuto, ele entende a participação juvenil das seguintes formas. Primeiro, relacionado à inclusão dos jovens nos espaços públicos e comunitários, como uma pessoa ativa, livre, responsável e digna de ocupar posição central nos processos políticos e sociais. Segundo, ele também entende que o envolvimento ativo dos jovens em ações de políticas públicas. E aí eu vou explicar um pouquinho aqui, vou fazer um parênteses só para explicar para vocês o que é política, o que é uma política pública. Uma política pública é um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelo governo para garantir direito para alguns grupos da sociedade. Eu peguei esse conceito do canal Politize, do YouTube, e aí a política pública, então, o que ela faz? Nada mais é do que o governo que pega o nosso dinheiro e decide aonde que ele vai gastar. Por que nosso dinheiro? Porque a gente, todos os brasileiros, eles pagam impostos, direta ou indiretamente para o governo. Os impostos diretos são, por exemplo, uma conta que a gente paga de IPTU, de PVA, etc. E os impostos indiretos são quando a gente paga todo produto ou serviço que a gente compra, a gente está pagando ali em impostos que estão embutidos no valor e no preço desse serviço ou desse produto, né? Que vão chegar até o governo. E aí o governo pega esse dinheiro dessa contribuição de todos os brasileiros, né? E aí ele decide, né, através do planejamento do governo, aonde que ele vai gastar esse dinheiro. E aí em qual política pública que ele vai investir mais ou menos, ou não vai investir, né? Então, é por isso que eu falo que é o nosso dinheiro que o governo vai decidir aonde vai investir. E aí o estatuto ele vem exatamente para exigir que o governo invista uma parte desse dinheiro em políticas públicas voltadas para o público jovem, né? Então, por que é importante a participação do jovem nesse processo de decisões? Por exemplo, o governo determinou lá um valor para ser investido em uma oficina em um município, por exemplo. E aí, ou numa comunidade. E aí, vamos supor que sou eu que estou lá no governo nesse momento. E aí, eu gosto muito de dança de salão. E aí eu posso entender e achar que o público jovem vai se beneficiar e vai curtir uma oficina de dança de salão. E aí eu decido que vai ser uma oficina de dança de salão para a população jovem. E aí gasta-se um dinheiro, né, para poder fazer essa oficina, um dinheiro público nosso, para fazer essa oficina, que ela pode ser bem aproveitada ou não. E aí, com a participação dos jovens, os jovens podem dar pitaco e decidir e falar assim: não, a gente não gosta de dança de salão, não, isso é coisa para velho. A gente quer uma oficina de rap, ou a gente quer uma oficina de funk,
ou a gente quer uma oficina de futebol, ou qualquer uma outra, né? Então, é importante a participação dos jovens nas decisões, nos debates, para que esse dinheiro que vai ser investido para essa política pública voltada para o jovem seja efetiva, esteja de acordo com o interesse desse público, né? Que ele realmente possa ser aproveitado. Deu para entender? Então, nós vamos voltar aqui para o terceiro ponto que o Estatuto entende com relação à participação juvenil. Ele entende que a participação dos jovens na defesa dos seus direitos é importante. Então, o que ele vai falar disso? O que a gente entende disso? A gente entende que os jovens de hoje, eles precisam se apropriar dessa herança conquistada pelas juventudes de outras gerações, né? Que foi a partir dessa luta desses jovens de outras gerações, desse movimento de jovens de outras gerações, que os jovens de hoje herdaram esses direitos conquistados por eles, né? E aí é preciso se apropriar mesmo, conhecer, saber que existe e para poder preservar esses direitos, né? E além de preservar esse direito, os jovens também podem questionar esses direitos. Eles podem não concordar com alguma coisa que porventura pode ter mudado de uma geração para outra geração. E vocês podem reivindicar outras coisas, mudanças ou ampliação dos direitos ou coisas novas, né? Então, para isso é muito importante que o jovem tenha conhecimento, né, dos direitos que tem, para poder garantir eles, manter eles e também para lutar por outros direitos. Eu vou dar um exemplo aqui de alguns direitos que a gente herdou de outras gerações que lutaram por eles. Por exemplo, antigamente as mulheres, os analfabetos e os jovens não tinham direito a voto, né? Então, foi a partir de lutas de grupos na sociedade que batalharam por esses direitos, né? Então, as mulheres hoje votam porque mulheres feministas de uma época anterior à nossa batalharam e lutaram por esse direito, né? Os analfabetos também e os jovens também. Quando, no início da minha adolescência, os jovens não podiam votar. Era só acima de 18 anos que podia votar. E aí, quando eu estava no início da minha adolescência, que foi conquistado esse direito do jovem, a partir dos 16 anos, poder votar, né? Então, isso foi uma conquista. A minha foi uma das primeiras gerações que pôde votar a partir dos 16 anos. Eu lembro que quando eu fui tirar o meu título de eleitor, foi logo, era uma novidade, foi logo na época que foi aprovado, né, esse voto a partir dos 16 anos. Então, eu fui das primeiras gerações, da primeira geração que votou com essa idade, né? Hoje em dia, todas vocês que tiverem acima de 16 anos já têm o direito de votar, né? Isso foi um direito conquistado. Então, esse é um exemplo, né? E aí, por último, o quarto ponto que o direito da participação juvenil vem tratar é sobre a efetiva inclusão dos jovens nos espaços de decisão com direito à voz e a voto, né? Então, é isso que eu estava falando, o jovem poder debater e dizer da opinião deles, do que eles querem para si ou não, né? E aí, como fazer isso, né? Através de associações, de movimentos, de organizações juvenis, né? Vocês vão assistir
alguns vídeos que vão exemplificar muito isso. Isso vai clarear um pouco, assim, depois que vocês assistirem os vídeos. E também os primeiros vídeos que vocês assistiram no último encontro, eles ficaram divulgando algumas sites que vocês poderiam participar. Eles divulgaram uma forma de vocês poderem acessar. E eu andei dando uma pesquisada na internet. Alguns sites eu não consegui acessar, do Conselho Nacional da Juventude eu não consegui acessar, eu não sei informar porquê, mas eu consegui acessar do Conselho Municipal de Belo Horizonte e do Conselho Estadual de Minas Gerais, da Juventude. E aí tem várias coisas na internet também. Eu achei lá um site como criar um conselho da juventude. Eu achei até um manual que explica como você pode fazer isso. E é um manual muito bacana que traz o histórico de como que foi criado o Estatuto da Juventude. Ele fala ano a ano qual foi o movimento que a juventude fez, quais foram as ações que foram feitas, né, os projetos, tudo que as conferências, tudo que foi feito até a criação do estatuto. É muito bacana. Se vocês quiserem dar uma pesquisada quando vocês tiverem oportunidade, vocês podem entender um pouco melhor e aprofundar um pouco melhor sobre esse assunto. Então, esse primeiro direito do estatuto, ele sugere que os assuntos e as decisões sejam debatidos com os jovens, né? Resumindo, é isso. Então, só que não adianta os jovens das últimas décadas terem lutado, né, tanto para poder conseguir esses direitos, para terem essas conquistas, se os jovens de hoje também não se envolverem, não se engajarem, né? Porque é importante essa participação é importante que vocês aprendam como participar para poder, além de preservar as conquistas, né, dessas últimas gerações de jovens, vocês também possam contribuir para novas conquistas ou questionar, né, algumas conquistas anteriores, né, que também vocês podem questionar. E aí, aqui em Belo Horizonte, tem o CRJ, que é o Conselho de Referência da Juventude, que tem diversas oficinas, algumas de vocês devem conhecer, né? A gente costuma encaminhar adolescentes do São Jerônimo para o CRJ para fazer algumas oficinas, mas além de fazer oficina, lá também é um espaço político, né? De participação, de tomada de decisão, né? De organização da juventude. E aí, se você não é de Belo Horizonte, você pode pesquisar e procurar saber na sua cidade o que tem de movimento juvenil, e se não tiver nenhum, você pode criar também, né? E aí você pode ter apoio de outros conselhos, né, da internet, para poder fazer isso junto com seus amigos, né? Ia ser muito bacana. Então, meninas, agora vocês vão assistir alguns vídeos. Vão ter alguns vídeos que vão falar de alguns depoimentos, né, de vários jovens e tipos e formas de participação política. Vai ter um vídeo que vai trazer um pouco da história do movimento estudantil, assim, como que surgiu alguns eventos importantes para vocês entenderem. Vai ter um vídeo que acompanhou um pouco a ocupação que aconteceu na época da CPI das merendas, que foi um caso de corrupção que teve de desvio de verba das merendas escolares, e aí os estudantes fizeram uma ocupação para reivindicar a investigação desse caso de corrupção. E vão ter também vídeos de exemplos de ações de jovens da zona rural, também fazendo vários projetos e ações muito interessantes. E
E aí eu queria que depois que vocês assistissem os vídeos todos, vocês pudessem também me responder algumas perguntas. Eu ainda não tive acesso ao que vocês escreveram no primeiro encontro, mas assim que eu tiver acesso, eu vou responder aqui por vídeo, né? No próximo vídeo que eu for fazer. Então, eu vou passar também de novo mais algumas perguntinhas para vocês, tá? Porque está sendo essa a única forma de comunicação, né? Nesse período que a gente está vivendo. Então, primeiro, eu queria perguntar para vocês se você já participou ou conhece algum movimento jovem, político ou estudantil, né? Eu queria que você pudesse me responder se você já participou ou não participa. Eu queria que você pudesse me contar um pouquinho por quê. Segundo, eu queria saber se você acha que é importante a participação dos jovens nesses espaços políticos e de decisão, né? O que você pensa disso? E terceiro, qual que foi o vídeo que você assistiu que você achou mais interessante, que te despertou mais algum interesse? E se você puder me contar o porquê, o que você achou, né? Eu agradeço. E aí, por último, né? Se vocês tiveram alguma dúvida, vocês me mandam para eu poder dar um retorno depois também, tá bom? Então, os vídeos são curtos, são vídeos rápidos, mas muito interessantes. Eu espero que vocês gostem, aproveitem os vídeos e respondam, por favor. E até na semana que vem, no próximo encontro. Um beijo, tchau, tchau.